Primeiramente, bom dia. Estou aqui numa situação extremamente ingrata, que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar de alguma coisa que é dolorida, a gente sofre muito. E a minha estada aqui é exatamente para comunicar a situação do atleta Pedro, hoje, numa circunstância de paciente, e que depois das avaliações feitas, chegou-se à conclusão da necessidade de uma cirurgia. Para mim é extremamente delicado isso, porque eu falo isso de uma forma sofrida, porque se trata de um jovem extremamente promissor, mas a vida reserva essas facetas e nós temos que entender e saber conviver com elas. Obviamente que eu não sou a pessoa indicada para tratar desse assunto de forma clínica, mas tenho também a necessidade de informar vocês que tivemos uma baixa hoje aqui de presença do coordenador médico do clube, que é o Dr. Douglas Santos, em virtude de uma emergência de cirurgia. Ele não pôde estar aqui presente, mas preocupado com isso, a assessoria do clube, imediatamente preocupada buscou maiores informações com o diretor de saúde do clube, que é o Dr. Michel Simoni, que está fora do clube, está fora do Brasil, teve que viajar ontem à noite, mas mesmo assim conseguiu localizá-lo e ele gravou um vídeo que nós vamos agora imediatamente passar para vocês, mas já está disponível nas mídias do Fluminense para todo o conhecimento do público tricolor. Eu vou deixar agora para que seja feita aí a visão de vocês do vídeo e estou aberto a qualquer discussão que vocês queiram ter comigo, mesmo não ser a pessoa da área, mas estou disponível. Paulo, bom dia. Realmente a gente gostaria de ouvir o Dr. Douglas para entender um pouco melhor como é que funcionou esse processo. Eu não sei se você foi comunicado por eles e poderia talvez passar para a gente o que te passaram, não você falando como autoridade, mas do que você como diretor do clube recebeu de informações do Pedro. Porque inicialmente o que eles informaram é que não haveria necessidade de se fazer uma cirurgia. Isso aconteceu há 3 semanas, né, essa lesão, que havia uma pequena chance de fazer a cirurgia, mas optou-se por fazer o tratamento conservador, né? E agora a gente vê essa necessidade já anunciada por você de cirurgia. O que mudou nesse processo? Como é que foi essa mudança? Terei muito mais à vontade de responder a vocês depois que vocês ouvissem o vídeo, porque aí tem muitas explicações tratadas pelo Michel que vai atender naturalmente a grande demanda das perguntas que possam existir. Mas eu estarei disposto, depois de vocês virem o vídeo, eu estarei disposto a responder a sua pergunta, caso as explicações dadas pelo Dr. Michel Simoni não venham a contemplá-lo. Então, Paulo, agora a gente ouviu, né, algumas explicações um pouco mais detalhadas sobre essa questão médica. E então eu queria te fazer uma outra pergunta na função de diretor. Houve algum tipo, pelo que você acompanhou, de atrito entre o Pedro com o departamento médico do Fluminense por conta dessa mudança, ou até mesmo a cirurgia que ele vai fazer? Que a informação que a gente tem é que deve acontecer com o Dr. Rodrigo Lasmar, não é isso? Do atleta da seleção brasileira. Não, em nenhum momento tem nenhum tipo de constrangimento e nada, até porque os procedimentos foram feitos todos de uma forma muito direta e muito transparente. Não houve nenhum tipo de suscetibilidade a nenhum tipo de posição de quem quer que seja. Paulo, o Pedro está tendo algum tipo de acompanhamento psicológico nessa fase pré-cirúrgica e pós-cirúrgica? O departamento médico, a diretoria do Fluminense pensa em trazer esse apoio para o jogador? Claro, todo o apoio será dado no momento certo que ele venha precisar. Tudo vai ser disponibilizado para isso. É um médico do Fluminense ou vai ser um médico de fora do clube? Olha, isso é uma coisa que a gente está discutindo ainda. O jogador tem esse direito de fazer a sua escolha, mas não está claramente decidido. Mas ele tem a escolha e, caso não venha a ser o departamento médico do Fluminense, será acatado sem nenhum tipo de constrangimento também. Ele já demonstrou uma manifestação de querer fazer com... Realmente não tem nenhuma informação nesse sentido, entendeu? Eu acredito que, conforme o Michel falou no final dos esclarecimentos dele,
no transcurso dos dias, isso será decidido. Paulo, esgotou-se o assunto Pedro, né? Certamente outros assuntos serão abordados se você abrir pergunta nesse sentido. Como é que sabe? Gostaria de saber de você o seguinte, Paulo, como é que está a situação financeira do Fluminense? O Fluminense hoje tem vários problemas financeiros. Você que é o diretor executivo de futebol do clube, como é que está lidando com isso, né? Principalmente com os salários atrasados, tanto dos jogadores como dos funcionários? Não tenha dúvida que isso é uma dificuldade na administração do futebol e do clube em si. A gente convive com isso de uma forma muito de apreensão, mas estamos tentando dar as soluções o mais rápido possível. Eu, para mim, fico muito à vontade de dizer para você e para todos que estão nos ouvindo que não é surpresa, que quando eu vim para o Fluminense eu já sabia das dificuldades que o Fluminense tinha e estou tentando ajudar de todas as formas para que no mais rápido possível a gente tenha a solução desses problemas financeiros. E que serão dadas. Diga-se de passagem, num curto espaço de tempo isso será solucionado. Todos nós sabemos que aqui no ano passado, no início desse ano, teve o problema do Gustavo Scarpa, que entrou na justiça com relação ao Fluminense. Teve esse ano no Vasco da Gama, que é o Wagner. Você teme que algum jogador do Fluminense venha tomar uma medida extrema como essa de entrar na justiça para ter os seus direitos? Acredito que não. Acredito muito convicto de que isso não vai acontecer. Não, portanto, não tenho essa preocupação. Paulo, tudo bem? Desculpa se você já respondeu, perdi 10 minutinhos aqui. Você não se sente um pouco constrangido e até abandonado de estar respondendo sozinho tudo isso? Não, sobre o Pedro, no caso. Não, porque eu tive essa informação pela manhã, coisa de horas atrás, de que o médico teve um problema e não pôde vir. Não me sinto constrangido, até porque me sinto dentro da obrigação daquilo que eu me propus a fazer. Portanto, não tem nenhum tipo de constrangimento, nem tampouco de dificuldade para estar aqui diante de vocês para esclarecer. Paulo, existe a chance de trazer alguma reposição ao Pedro? Eu sei que no Campeonato Brasileiro as inscrições, né, mas na Sul-Americana, caso o Fluminense avance, existe a possibilidade de fazer alterações na lista. Existe alguma previsão de trazer algum reforço? Tudo bem que a janela está fechada, mas não sei, até por uma questão de número, alguém da Série B, enfim. Eric, não, Hector, de jeito nenhum. O Fluminense, quando viu da possibilidade de uma saída do Pedro, o Departamento de Inteligência do Fluminense imediatamente monitorou algumas situações que poderiam ser viáveis no mercado. Foi quando a gente foi em direção ao Kaique e trouxe o Kaique. Hoje a gente não pensa em nenhuma reposição, até porque não cabe, no momento não cabe. Paulo, há tempos atrás, numa entrevista dada a uma rádio, não me recordo a rádio, você havia falado do tempo de maturação dos jovens jogadores no Brasil e que está cada vez mais cedo, eles estão saindo, inclusive, para as questões financeiras dos clubes. Há um planejamento no Fluminense, por tua parte, para que tua visão perfeita dessa maturação consiga ser implementada para o jogador maturar mais aqui no Brasil e depois ir para a Europa? Há um trabalho nesse sentido? Eu quero muito isso. É o que eu mais desejo. Não é para o Fluminense só, é para o futebol brasileiro. É um dos temas que mais... duas coisas me incomodam muito no futebol. Uma delas é que o futebol brasileiro passou a ter escassez de jogador em função de um processo muito precoce para tratar a base na transição para o profissional. Ou seja, está se maturando jogador com 18, 19 anos, que é um crime, no meu entendimento. Eu entendo que o futebol brasileiro precisa maturar jogador até 24, 25 anos, porque é um país que tem abundância de jogador. Só que estão encurtando, já encurtaram a vida útil do jogador lá atrás, quando o jogador encerrava a carreira com 30 anos. Alguns jogadores contribuíram muito para que avançasse essa idade para 35 anos. Aí, em seguida, começou a ver o termo velho. Aí começou a rotular o jogador novamente de velho. Está encurtando a idade máxima do jogador. E agora estão encurtando a idade aqui embaixo, com 18, 19 anos. É muito prejudicial ao futebol brasileiro. Hoje, quando você vê escassez de jogador, é porque estão maturando muito cedo e o resto fica descartado. Eu acho muito agressivo, inclusive, para o futuro do futebol brasileiro. Isso é
uma tese minha, muito bem fundamentada, e estou disposto a conversar com os maiores especialistas do assunto, até porque estudei bastante esse tema. E o outro assunto que me preocupa, que pouca gente aborda, é a doença mental do jogador. Está-se toda hora vendo aí. Hoje o jogador está mais consciente e está explicitando isso para o público. Pô, eu vou me afastar que eu estou com problema. E é um outro tema que há de se discutir, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente indicar um jogador, apontar o dedo para um jogador de uma situação irregular de comportamento dele, e as pessoas não estão olhando para trás quantas coisas estão ficando de pessoas que adoeceram com o futebol e que foram avaliadas, muitos deles, como bad boy. Será que já naquela época eles não estavam adoecidos? Então, são duas teses que eu gosto muito de discutir e agradeço até por você pontuar esse tema para mim, que me acende de uma forma muito grande. E eu gostaria muito de fazer isso aqui no Fluminense. Em 2014, quando passei por aqui, eu falava muito que o time principal do Fluminense tinha que ter, por ter uma base bem formada, bem fundamentada, com critérios muito interessantes, que olha futuro. Já naquela época, eu já dizia isso, o Fluminense precisa aproveitar 50% do seu contingente profissional de jogadores formados no clube. E continuo com esse tema, porque ele atinge dois objetivos. Ele avança na maturação do jogador, não desperdiça homens e nem tampouco custo. Entendeu? Avança um pouco mais, você melhor faz, você forma melhor e você tem resultados ótimos, inclusive no custo final da folha de pagamento. Claro, até porque você vai começar a trabalhar numa regularidade financeira melhor. Obrigado a você. Paulo, eu queria aproveitar aqui para tratar de outro assunto também, que saiu uma notícia no Globoesporte.com a respeito do voo fretado para Quito, de que isso teria causado algum ruído entre os jogadores por causa dos atrasos de salário. A gente sabe a situação financeira do Fluminense, já falou um pouco sobre ela. Só saber se houve de fato esse ruído, o que você pode falar? É muito difícil para mim criar desmentido. Eu não gosto, me sinto triste em desmentir, mas lamentavelmente vocês são... como assim, vocês são também um pouco dirigidos pelas fontes, né? Por mais que vocês apurem e confiam nas fontes, as fontes, às vezes, elas não falam a verdade, muitas vezes. Dentro de um processo racional, não tem nem por que explicar tal coisa. Primeiro, que eu desconheço qualquer voo, eu particularmente, dentro do que é feito aqui, o pessoal da logística do Fluminense, de algum voo racional para Quito com escala no Panamá. Eu não tenho nenhuma informação desse voo pela logística. Os voos que a gente tem dentro da logística do Fluminense, depois de avaliação, são escalas em Bogotá e em Lima. Esses voos acarretariam um desgaste imenso para a delegação, entendeu? E num convencimento pessoal meu, com a aquiescência da direção principal do clube, a gente fez um entendimento de que valeria a pena fazer um fretamento de voo. E eu custo acreditar que, dentro de uma racionalidade, um voo de carreira que levaria 22 horas do Rio para Quito, Quito-Chapecó, seja o ideal quando você tem a oportunidade de fazer esse mesmo voo, reduzindo ele para 12 horas. Eu custo acreditar que um jogador, na sua sanidade, possa ser contra isso. E admitir que com 300, 350, eu resolvo a folha de pagamento do Fluminense. É incompreensível para mim. Então, obviamente, não tem nenhuma hipótese de eu acreditar que tenha sido um jogador. Não acredito. Essa hipótese eu não acredito que seja dito isso por um jogador de futebol. Até porque eu conheço um pouco, e hoje já conheço até bastante o grupo de jogadores que o Fluminense tem, que são pessoas que eu tenho prazer de conviver com elas, que são pessoas muito transparentes naquilo que querem, e eu não tenho, hoje, estou há 3 meses e dias aqui no Fluminense, eu não tenho nenhum problema com o grupo de jogadores do Fluminense.
São pessoas que eu respeito e acredito muito. Portanto, eu não vejo isso como sendo uma coisa do jogador. Eu peço desculpas até à pessoa que fez a matéria, porque é uma pessoa que eu respeito, como respeito a todos. Eu estou aqui desmentindo uma coisa que foi dita. Eu não estou justificando, pelo amor de Deus, eu estou apenas dizendo que isso aqui está dentro de uma racionalidade de entendimento. Só isso. Paulo, todos nós sabemos que o Pedro era um atleta, né? Teve a contusão, que é um jogador com potencial para uma venda. Havia de fato, ou há de fato, uma negociação para que o Pedro deixe o Fluminense no final desse ano? Olha, é possível, tudo isso é possível. O Pedro é um jogador que desperta interesse no mundo inteiro. Eu não acredito e tenho certeza do que digo, não tem nenhuma hipótese do Pedro, depois da cirurgia, não voltar a ser o jogador que é. Ele voltará a ser. E com isso vai continuar despertando interesse do mundo todo, porque se trata de um jogador diferenciado acima da média. Então eu não tenho dúvida disso. Eu lamento que ele pare 6 meses da sua vida, que estava em progressão, mas são as fatalidades e agora a gente só pode fazer com que ele se proteja, se conforte e tenha fé e que tudo dê certo para ele. E eu não tenho dúvida que ele vai continuar encantando durante anos e anos aí o futebol.